Fala galera, beleza? Então vamos lá, nessa aula aqui eu vou falar para vocês como que a gente faz um commit. E parece ser muito simples, né, o que eu vou falar aqui, mas não é tão simples assim, tem bastante informação útil nesse tema de como fazer um commit. Vamos começar aqui pelo terminal, fazendo o seguinte, vou rodar o git status, que é um comando auxiliar que a gente usa para ver quais são os nossos arquivos que estão modificados, quais arquivos que vão entrar no próximo commit, né? E se a gente rodar o git status, você pode perceber aqui que ele lista aqui o index.js como untracked file. Então, eu acho importante vocês saberem que existem três níveis, três tipos de status, digamos assim, para os arquivos aqui para o Git. Tem o untracked file, que é quando a gente coloca um arquivo novo no projeto. Então, se a gente voltar aqui no nosso projeto, a gente vai lembrar que o index.js a gente criou nele, mas até agora a gente não fez nada nele, a gente não commitou, não fez nada. Então, se eu adicionar, por exemplo, aqui um segundo arquivo e chamar ele, sei lá, de roots.js, é mais um arquivo novo. Se a gente voltar no nosso terminal e rodar o git status, agora tem dois untracked files. Então é basicamente isso. Se a gente rodar o git status com a opção "-s" para ser reduzido, o untracked file fica com essa interrogação. Então são arquivos que o Git ainda não conhece. Então, como é que eu faço para adicionar um arquivo que está como untracked no meu commit? Bem, só rodar um git add, eu posso passar o nome do arquivo diretamente ou um ponto para adicionar todo mundo. Então, se eu fizer isso aqui e rodar novamente o meu git status, agora ele fica como verdinho. O verdinho quer dizer que agora ele está na minha stage area. Então, a stage area nada mais é do que são os arquivos que vão entrar no próximo commit. Então, se a gente dividisse aqui, eu dividiria em dois grupos, que é o grupo dos arquivos modificados que vão entrar no próximo commit, e tem um grupo dos arquivos modificados que não vão entrar no próximo commit. E dentro dos arquivos modificados que não vão entrar no próximo commit, ainda tem uma divisão em mais dois status, que é o untracked, foi esse que eu mostrei para vocês, e tem o unstaged. Então, eu vou mostrar para vocês o que é o unstaged agora. Eu vou fazer um commit aqui. Então, vamos fazer um commit aqui. Eu vou chamar isso aqui de add index. Qualquer nome que tá bom, só para a gente ter um commit. E pronto, se eu rodar agora o meu git status, tá limpo, não tem nenhum arquivo. Então, se eu pegar agora e modificar o meu index, e digamos, por exemplo, aqui, que eu coloque, por enquanto, só um console.log aqui, e vou botar aqui um hello. Se eu voltar aqui e rodar o meu git status, o que acontece? Agora o meu index.js está como modificado. Se vocês lerem aqui em cima, ele está aqui, ó, not staged, que quer dizer que seria o unstaged. Se eu rodar o git status com a opção "-s", agora ele não fica mais com aquela interrogação, ele fica com um mzinho, que é de modificado, mas agora ele é um arquivo reconhecido pelo Git. Então o Git já sabe quem é o index.js, porém ele ainda está na unstaged area, ele não vai entrar no próximo commit. Então, para ele entrar no próximo commit, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu faço com untracked file, que seria um git add ponto ou git add index.js. Se eu rodar o git status, ele vai aparecer com verde, quer dizer que agora que ele vai entrar no próximo commit. Então, é uma explicação bem básica aqui, mas é importante vocês terem essa noção que existem esses três níveis: untracked, unstaged e staged. Então, é basicamente isso. Vou commitar aqui para ter mais um commit, sem problema. E vou botar add console.log. Beleza, temos mais um commit, eu vou limpar. E vamos começar a brincar de criar atalhos. Vocês já perceberam que eu uso muito o git status, então vamos botar um atalho para o git status. Então como é que a gente cria um atalho? Git config --global. Por quê? Porque eu quero criar esse atalho para qualquer projeto que eu, Rodrigo, esteja programando. Então é um atalho pessoal meu, então eu quero que fique nas minhas configurações do meu usuário. Então vou chamar com a opção edit e vou editar pelo Visual Code. Eu já tinha criado aqui o blocozinho do alias, então é basicamente chegar aqui dentro e criar um atalho novo. Então eu vou chamar de S apenas. Então sempre que eu quiser fazer um git status agora, eu vou chamar git S, que é bem mais rápido de escrever. E aqui dentro eu vou colocar um comando, que seria o git status -s. Eu quero ver ele da forma reduzida. Eu prefiro, então é uma opção minha mesmo.
E como eu estou rodando um comando completo aqui, um comando do shell, né, um comando do terminal, eu preciso colocar a exclamação na frente. Então quando eu coloco essa exclamação, eu estou dizendo aqui, ó, executa esse comando aqui, que seria o mesmo comando que eu rodo aqui no meu shell. Então seria esse comando aqui, ok? Então se eu rodar agora o git s puro, eu tenho que modificar um arquivo primeiro, que não tem nenhum arquivo modificado. Então vamos no nosso index agora e vamos fazer o seguinte. Vou rodar um npm init aqui, vamos inicializar o npm no projeto, ok? Então vamos fazer um commit que faça mais sentido, para não ficar também um projeto aqui só botando no console. E vou rodar agora o git s. Então o que ele mostra aqui? Agora a gente tem um package.json e ele está untracked, porque ele é um arquivo novo no projeto. Então já está funcionando o nosso git s. E tem um negocinho que é legal que eu posso mostrar para vocês aqui também. Quando é um comando do git específico e tem só um comando, você pode rodar ele sem o git e sem a exclamação na frente, ele funciona também. Então eu vou rodar de novo aqui o git s para mostrar para vocês, continua funcionando. Então seria basicamente isso. Então eu acho importante vocês saberem que existem essas duas formas. Eu prefiro sempre escrever assim para ficar padronizado. E eu vou mostrar para vocês no próximo atalho, que posso criar agora inclusive já, que é o atalho para o commit, que é um atalho que a gente usa muito o tempo todo também. Commit, é git add, git commit. Então vamos lá. Vou criar aqui um C, que seria para o commit. E aí eu vou rodar aqui, ó, git add ponto e git commit -m. Então isso aqui vai dar um atalho para a gente pode fazer um commit agora só com git C. Então vamos ver como é que ficaria isso aqui. Eu adicionei o package.json, podemos combitar isso aqui sem problema. Então seria basicamente aqui rodar um git C, eu botaria aqui add npm. E pronto. Muito mais rápido, né, do que digitar git add ponto, depois git commit -m. Então agiliza bastante. E são comandos realmente que fazem sentido você ter atalho para eles. São comandos que você dificilmente vai esquecer, status e commit, e realmente ganha produtividade. E como eu tinha falado para vocês que eu posso remover isso daqui, nesse caso de baixo aqui, se eu remover o git daqui e daqui, ele não funciona. E eu imagino que seja por causa desse EE aqui. Então, só para mostrar para vocês, eu vou ter que alterar novamente o arquivo. Então, vou alterar o nosso index, vou botar hello2 aqui. Vou rodar o git s, tá alterado. Se eu rodar o commit aqui, vou rodar como teste, ele não vai funcionar. Não funcionou. E eu deixo até como uma dúvida para vocês. Se alguém aí do curso que estiver assistindo a aula souber como utilizar essa versão resumida aqui, sem botar exclamação e git na frente, e rodar dois comandos seguidos, por favor, deixa no comentário. Eu não sei como é que faz isso, não sei nem se tem como. Então, como eu não sei, eu vou manter assim. É a forma que eu mantenho assim, eu sei que funciona. E como eu utilizo isso aqui por causa desse comando que tem dois, eu prefiro utilizar sempre o git na frente para ficar padronizado. Então, ok, já temos um commit também aqui agora. E vamos seguir adiante. Então, já falamos sobre o add, sobre o commit. E uma outra coisa que é importante eu comentar aqui também, que é sobre esse git add ponto aqui. Por exemplo, deixa eu criar um novo arquivo aqui. Vou criar uma pasta roots. E aqui dentro vai ter um login roots.js. Aqui dentro também eu vou botar só um console.log por enquanto. Vou botar aqui login roots. E vou criar mais uma pasta. E vou chamar de config. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no meu terminal. Vou limpar aqui minha tela. E vou rodar aqui o git s. Então o que eu tenho? Eu tenho um arquivo index.js modificado. E tenho dentro do roots um arquivo novo, que é o login roots que eu criei, né? Se eu chegar aqui, por exemplo, e navegar para a minha pasta do config que eu criei agora. Opa, desculpa, é cd config, errei. Vou limpar a tela aqui novamente. Então estou dentro da pasta config. Vou rodar mais uma vez o git s para vocês verem que tem arquivos modificados. Se eu rodar o meu git add ponto aqui e rodar o meu status novamente, vocês vão perceber que os arquivos não foram adicionados na stage area. E eu li sobre isso. Ele basicamente diz na documentação lá que quando você roda o git add ponto, se você tiver num nível diferente de onde estão os arquivos modificados,
que o git add não adiciona esses arquivos. Nesse caso aqui, eu teria que rodar o git add com a opção --all. E aí sim os arquivos entram na nossa stage area. Assim, eu sei que não é muito comum a gente ficar no nosso terminal navegando nas pastas do nosso projeto. Porém, é uma garantia a mais que a gente tem de usar o --all ao invés do ponto. Essa é a diferença básica desses dois comandos. Os dois adicionam todos os arquivos, porém o ponto não funciona quando a gente está dentro de um diretório. Então eu vou voltar uma pasta aqui para a gente ficar na nossa raiz. Então queria mostrar para vocês que existe essa diferença. E o que eu vou fazer? Eu vou editar o meu git config aqui. Ao invés de usar o git add ponto, eu vou usar o --all. Ou -a maiúsculo também funciona. É um atalho para o --all. Então vou deixar com --all, eu acho mais bonitinho. E ok, então mais uma informação que eu estou dando para vocês. Se vocês não sabiam desse detalhe, estão sabendo. E vamos concluir aquele commit, né, que a gente já ficou brincando aqui várias vezes. A gente já fez o add neles e vamos fazer um commit agora. E vamos colocar qualquer coisa aqui, add login root. Nem sei se foi isso que a gente fez, mas tá bom. Então temos mais um commit. E mais uma coisa que dá pra gente falar aqui nessa aula aqui sobre commit, sobre add, é o seguinte: digamos, eu adicionei agora o meu login root, né? E digamos, por exemplo, que esse arquivo meu aqui, eu esqueci de colocar um detalhezinho bobo na minha classe, mas eu queria ter feito esse detalhe bobo aqui junto com o meu outro commit, mas eu já commitei. E agora? O que eu faço? Para não ter que reverter o meu commit e depois fazer o commit novamente, existe um macetezinho que eu consigo pegar e fazer um commit e juntar no commit anterior. Então, se eu rodar aqui o meu git s, eu tenho um arquivo novo, vou rodar aqui o meu git add. Nesse caso, eu vou ter que rodar o git add separado, não tem jeito. Vou rodar o status novamente para vocês verem que agora ele está na stage area. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar um commit e dessa vez, ao invés de eu rodar aqui e botar um "-m" uma mensagem, o que eu vou botar aqui? Vou botar a opção "-amend", "-no edit". Eu colocando esse comando aqui, eu estou falando para o Git, olha só, commita esse arquivo aqui junto com o meu commit anterior. Então se ele for realmente o último commit, você consegue juntar ele num commit só. Então se eu rodar aqui o meu git status, não tem mais nada, ele foi commitado. E eu vou pular uma etapa aqui que não era para mostrar isso nessa aula, é um tópico de uma aula posterior. Porém, só para não ficar sem um exemplo aqui, eu vou botar o git log para mostrar para vocês aqui a lista com todos os commits que a gente já fez. Então eu vou aprofundar um pouco mais no git log numa próxima aula, não sei nem se é a próxima ou se é a quarta aula, mas enfim. Vocês podem ver aqui que só tem um commit do add login root. Então ele não criou um novo commit, ele juntou realmente os dois num commit só. Então legal, isso aqui é uma coisa bem útil. E para finalizar essa aula aqui, só mais um detalhe, que é até um recurso que eu utilizei no meu curso do TDD, nas aulas finais, que é uma coisa que é bem interessante. Digamos, por exemplo, que eu esteja mexendo aqui no meu index.js, eu comecei a mexer aqui, cheguei aqui, criei meu const require, const express, vai ser um require do express. Ok? E por falar nisso, eu não instalei o express. Então vou rodar aqui, só para ficar mais realista, npm install express. E até bom eu instalar o express para a gente não esquecer de falar sobre um tópico que é muito importante. Se eu rodar meu git status agora, o que acontece? Como eu instalei um módulo novo, ele gerou a pasta node modules. E isso aqui é uma coisa que é fundamental, que vocês já devem saber que existe, mas vale a pena reforçar, o git ignore. Então, todo projeto do git tem que ter o git ignore, isso aqui é mandatório, e é basicamente para ignorar arquivos que a gente não quer commitar. E a pasta do node modules é uma pasta que a gente realmente não quer commitar, a gente não precisa botar esse monte de arquivos que vem aqui dentro do nosso git, né? A gente só precisa ter o nosso package.json falando quais são os pacotes que a gente quer utilizar. E aí quem baixar o projeto, quando rodar o projeto, ele vai localmente instalar esse Node Modules na máquina da pessoa. Então é isso, coloquei aqui o Node Modules, já tenho um arquivo e modifiquei o index. Então, para não misturar aqui, eu vou primeiro commitar ali separado. Então vou commitar tudo junto, sem problema. Git c, vou botar aqui add express. E voltando ao que eu estava falando, digamos que eu estou aqui mexendo no meu index.js
comecei a mexer nele aqui. Aí eu fui aqui, criei o meu app, que é uma instância do Express. E aí criei o meu app.listen, passei uma porta para ele. E digamos que eu comecei a fazer um monte de código aqui. E aí no meio do meu código, chegou o dono da empresa, o chefe, e falou, ó, para isso aí que você está fazendo, que tem algo que é mais urgente. E aí você fica assim, caraca, mas eu estou no meio do meu código, o que eu faço agora? E digamos que o teu código está incompleto, você não pode comitar aquilo ali ainda porque está incompleto. Então, você tem algumas opções, né? Eu acho que a opção mais viável nesse caso, para você não perder o teu código, não ter que pegar e comitar isso numa branch parcial e dar um trabalho do caramba, você pode simplesmente usar o recurso do stash. Então, se eu vier aqui, git s, para mostrar para vocês que está modificado o arquivo, eu tenho que fazer um add nesse arquivo aqui, adicionar ele na minha stage area, e depois rodar o git stash. Quando eu faço isso, se eu voltar para o meu arquivo aqui, ele volta para como ele estava antes de eu modificar ele, né? Então ele volta para como estava no último commit, que é o nosso head, que é a cabeça do git. Então, para que serve isso? Eu peguei essa mudança que eu fiz e coloquei ele no nosso stash, que seria tipo um esconderijo, que é a tradução mais direta, digamos assim, que seria basicamente eu peguei esse código e deixei ele guardado e posso voltar com ele a qualquer momento. Então eu posso pegar aqui, modificar o que o meu chefe pediu, digamos que a alteração é nesse mesmo arquivo aqui, eu vou, faço a alteração que ele me pediu, subo, faço push, terminei tudo mais, vou voltar porque eu estava fazendo antes agora. Então o que você faz? Quando você faz um git stash, vou limpar a tela novamente, você pode rodar aqui o git stash, se eu não me engano é o L, não, deixa eu ver se eu tenho uma colinha aqui do lado para me botar, não salvei minha cola, acho que ele tem uma, aqui, tem a opção aqui, já mostra pra gente aqui, ó, é o list, perdão, então git stash list, ele mostra pra gente todos os nossos commits que estão dentro, commit não, tipo, todos os stashes que a gente criou, então ele tem uma lista com vários stashes aqui. Então esse aqui foi o que a gente colocou, a mudança que a gente estava fazendo naquele arquivo lá, e eu posso voltar com ela a qualquer momento. Então você consegue fazer o stash, você consegue rodar o list para ver todos os stashes que você tem, e para você voltar com o seu código é o git stash apply. Então na verdade tem duas formas de a gente voltar. Existe o apply e existe o pop. Vou começar com o apply para vocês verem a diferença dos dois. Então rodei isso aqui, ele já mostrou para mim aqui direto que o index.js voltou para a nossa unstaged area. E se eu voltar no meu arquivo, o meu código voltou para cá. Então, legal. Se eu rodar novamente aqui o meu git stash list, vocês vão perceber que o meu stash continua lá. Então, essa é a diferença básica do stash apply para o stash pop. O pop, nesse caso, acho que é o mais correto para você utilizar. Você aplica a mudança no seu código e ele depois remove o teu stash da tua lista, da sua pilha. Então, ele tira de lá para você não ficar guardando lixo dentro do stash. Então, assim, você não vai mais querer ficar com esse código aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar novamente o git stash. Vou colocar de novo isso aqui lá dentro. Se eu rodar o git stash list, agora eu tenho dois stashes lá dentro. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou rodar mais uma vez o apply. Voltei com o meu código, tá com o código feito. Então, antes disso aqui, deixa eu limpar a tela. Eu vou rodar o git stash clear e vou limpar tudo que está dentro do meu stash. Então, se eu rodar agora o meu list, ele não vai ter nada. Ok. E agora sim, eu vou pegar o meu código, vou botar ele dentro do stash, vou rodar o list para vocês verem que ele está aqui dentro. Está aqui. E agora sim, eu vou rodar o meu git stash. Deixa eu mostrar para vocês que está sem o meu código aqui, ele voltou para como estava antes. Git stash pop. Como eu falei, ele é similar ao apply, ele vai aplicar, voltou com o meu código para cá, porém, se eu rodar agora o list, ele não está mais dentro do nosso stash list. Então, o stash é basicamente isso, bem simples de usar, tem mais coisas, com certeza tem mais coisa do que isso, mas isso aqui é o que vocês precisam para sobreviver, é o que a gente usa no dia a dia mesmo. É o clear, se você precisar limpar a lista, que você não precisaria se você só utilizar o stash e o stash pop. Se você utilizar só esses dois comandos, você vai estar sempre com a sua stash limpa, nunca vai deixar acumular ali dentro. Se por algum motivo você deixou lá, você criou um stash, abandonou aquele projeto, não voltou mais, e no futuro você quiser remover ele, você pode usar o clear tranquilamente. Então, ok, vou limpar a tela e eu acredito que por essa aula aqui já é suficiente. Então falamos sobre o add, falamos sobre o commit,
falamos sobre o amend no commit, falamos também sobre atalhos, e eu fechei aqui a minha abinha, então não vou conseguir mostrar para vocês, vou assim que eu vou rodar aqui bem rapidamente, git config --global --edit. Então falamos sobre alias, então já criamos 2 atalhos, isso aqui é bem legal, se você não conhecia, está sabendo. Falamos sobre esse detalhe aqui da exclamação na frente do git, para você rodar um comando, pode rodar mais de um. Quando é um comando só, você pode usar sem isso aqui. Falamos também sobre o git ignore, com certeza. Mostramos a diferença do git add ponto para o git add --all. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido algo de diferente nessa aula, algo de novo. E até a próxima aula.